Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou Poliana Miranda e nós estamos no nosso último NanaCast do ano. É um programa que nós trouxemos ao longo dos últimos meses alguns profissionais da área da gastronomia, como cozinheiros, chefe de cozinhas, confeiteiros, doceiros, né? Toda uma gama de profissionais aí desse nosso mundo gastronômico. E nesse último programa eu vim aqui fazer para vocês um react do meu próprio livro, que é uma coisa legal que o pessoal tem feito na internet, né? Dando o seu resumê, as suas impressões sobre obras literárias. E eu, como uma chefe de cozinha aqui, sou autora e escritora, eu vou dar o react para vocês dessa minha obra. Como vocês podem ver, esse é o livro, O Parlamento, Deus e Eu. E eu vou começar lendo para vocês o prefácio, para vocês terem uma ideia do que nós vamos falar. O Parlamento, Deus e Eu. Esta é uma obra indicada a todos aqueles que admiram a gastronomia e as escrituras sagradas. O livro O Parlamento, Deus e Eu aborda as passagens bíblicas relacionadas a algum tipo de alimento ou alimentação com uma realidade que a autora separou da sua própria vida, conforme as temáticas e condições em que as refeições foram inseridas na Bíblia. A escritora observa neste momento atual a oportunidade ideal para falar sobre esse tema tão complexo e tão importante. A questão alimentar que está totalmente ligada à crise mundial, que foi o que aconteceu, né? A Covid. A leitura é de fácil compreensão, cativante, um misto edificante de despertar para questões sociológicas, políticas, de direito público, ambiental e espiritual. A Poliana ela é cristã, evangélica, administradora pública, bacharel em direito e gastróloga. Era diaconisa, hoje ela é evangelista pela Igreja Assembleia de Deus do Ministério de Madureira. Possui diversos cursos e vários outros certificados nessas áreas citadas, né? Atualmente está há quase 7 anos morando no mundo, passando por muitos países e com experiência em 15 cozinhas internacionais específicas até agora. Poliana já está em casa, foram 7 anos que ela ficou no mundo e foram 17 cozinhas ao total. É um livro simples, com testemunho de uma pessoa comum, com vivências cercadas pelo cuidado de Deus. É uma obra com dupla faceta, pois além de escritas, tem todo um enredo que a autora pontua. Possui ainda 3 referências gastronômicas por capítulo, sendo uma entrada, um prato principal e uma sobremesa. Não são receitas que tem no livro, são referências gastronômicas. Correlacionado com o tema do capítulo. São pratos escolhidos a partir de algo vivido em alguma parte do mundo pela escritora. A autora quer despertar nos seus leitores uma questão política e social muito determinante para os dias atuais e para os que virão, uma vez que o alimentar faz parte do combustível principal para a humanidade. Seguir adiante, sem comida, sem vida. Ela espera trazer uma reflexão que provoque um sentimento de mudança para que cada leitor repense suas atitudes individuais em relação ao meio ambiente, assim como que possam vir a entender que muitos momentos de dificuldades trazem grandes mudanças. E estar a sós com Deus é a melhor base para um ser humano poder alcançar nesta vida bênçãos, pois através deste livro e das passagens bíblicas mencionadas, os leitores terão a oportunidade de entender que Deus é especialista em tudo, inclusive em reviravolta. Para quem não sabe, né, para quem acompanha aí os canais de escritas, são pessoas que leem os livros, depois narra algumas coisas e dá opinião, indicando para você se você deve ou não ler o livro, né? Então, esse livro foi a chefe Poliana que escreveu, essa que vos fala. Tem 336 páginas, então se você ver, é um livro grosso. Porém, ele é de 8 horas de leitura, tá vendo? Ele é grosso, ó, 2 dedos, mas ele é 8 horas de leitura. Então, se você pegar ele para ler, em 8 horas você termina de ler. Então, eu vou começar fazendo o react para vocês. Hoje eu estou aqui com essa blusa, que é uma lembrança do mundo. Ela ainda não está completa, mas... Dá de ver, será?
Eu coloquei as bandeiras dos países que eu passei, eu ainda tenho que comprar o resto das bandeiras, né, para continuar. Mas é uma lembrança que eu tenho do mundo e que raramente eu uso, como vocês podem ver, ela é muito papagaiada. Então, e é um calor, né? Então não tem como usar aqui em Rondônia. E ela tem os pins dos países, os mapinhas, enfim, cada coisa é de uma região. E, e resolvi estar com ela hoje justamente porque, né, o nosso Nanacash é vermelho. É uma cor da paixão, né? Uma cor forte do sangue. E vamos então começar a fazer o react do meu livro. Eu não vou dar spoiler do livro para quem for ler. Eu vou te dizer o que tem nele, se você vai se interessar por ler ou não. Então, assim, a gente tem no princípio, ali no sumário, a gente tem uma oração, uma dedicatória, uma menção, um prefácio, uma introdução. Então, foram pessoas que escreveram, e na introdução ali eu conto um pouquinho do que esperar no livro, certo? É uma introdução, acredito que de 3 ou 4 páginas, e dá um resumo geral do que você vai ler no livro. Como que é esse livro? Esse livro foi o seguinte: quando eu saí da faculdade de gastronomia, eu senti durante a faculdade, o senhor me falou também, que havia um propósito dele comigo nessa área da gastronomia, que não tinha nada a ver comigo, não era minha área, a gente trabalhava com eventos, mas eu não ficava com buffet, só ficava com decoração. Então era assim uma coisa que não tinha muito a ver comigo. E aí eu quis fazer a faculdade para minha mãe e estudar, para minha mãe fazer faculdade. E no final das contas, eu fui até o final da faculdade. Então, nesse primeiro capítulo de Abraão, eu conto na primeira parte o porquê da Poliana aqui em Rondônia e ir embora para outro país. Só que eu conto isso dentro da história de Abraão. Cada capítulo desse, eu escolhi um personagem onde ele estava a sós com Deus, no momento a sós em sua vida. Na Bíblia, tem lá os personagens. Tem personagens que contam as suas histórias do começo, do meio e do fim. E eu descobri que durante o meio da vida dos personagens, muitos deles tinham uma refeição inclusa no contexto. Mencionava ali uma refeição, como no caso de Abraão, quando os anjos vieram, os 3 homens ao meio-dia, entregaram uma promessa para Abraão, ele falou: sentem-se, tá muito calor, vou preparar uma refeição para você. E tá lá a refeição. Igual nesse caso de Abraão, existem vários outros casos na Bíblia. Então eu fiz um trabalho que durou 7 anos. Inclusive, quando ficou pronto o livro, foi quando Deus falou: agora você vai para casa. E foi um trabalho de 7 anos. Eu li a Bíblia, eu estudei, eu cataloguei. Enfim, eu fiz todo um processo que durou 350 semanas. E nessa primeira parte do livro, eu falo por que eu. É o único lugar que fala um pouco de mim. É por que eu. Porque eu fui pro mundo quando eu estava em Rondônia, por que eu decidi fazer faculdade, por que Deus me chamou para isso. Eu falo sobre isso. Eu falo sobre isso, mas dentro do chamado de Abraão nas nossas vidas, porque em algum momento nós vamos ter um chamado, um êxodo na nossa vida. Então, Abraão, ele é identificado na Bíblia como um homem que seguiu a promessa, que ele recebeu as promessas de Deus, um homem que largou tudo e foi viver no novo lugar, indicado pelo Senhor, onde o Senhor falou que ele deveria fazer isso. Então, Abraão é um homem de fé, é o pai, né, da nossa geração. Então, assim, é uma passagem importante falar de Abraão. E assim eu fiz. Na parte 2, eu contei a minha história já dentro do propósito, a partir do momento que eu realmente saí. Né? Por exemplo, o Abraão, a história dele tem quando Deus fala e depois quando ele vai. Então, eu dividi o capítulo 1 em 2 partes. Essa parte, né? E aqui nesse capítulo eu vou falando de todas as pessoas na vida das quais Deus tem propósito, ele tem que fazer um êxodo. Às vezes não é nem geográfico mudar de um país para outro, às vezes é de uma faculdade para outra, de um trabalho para outro, ou então uma separação, ou então uma tragédia na família, ou o nascimento de um bebê, ou de alguma coisa boa, o ganho de um concurso, uma mudança especial de alguma coisa. Todos nós temos um êxodo na vida. E aqui eu falo bastante sobre isso. E eu coloquei 3 referências gastronômicas de Abraão. Eu coloquei o pão de anjos, vitela angelical, e o outro foi orvalho estelar.
por quê? Porque o pão de anjos, Abraão, ele falou para Sara preparar a que a gente chama de entradas, no sentido de ele. Eu vou virar assim. No sentido de. Não, mas eu vou virar, porque senão não vai ficar, não vai dar certo. Aí eu me perdi aqui, deixa eu pensar aqui. No caso de Abraão, a gente tem o costume de dizer que Abraão possivelmente ele era um chefe de cozinha, porque ele deu à mulher dele as medidas das coisas para fazer, aos servos também ele diz que tipo que ele queria carne. Então assim, para cada um ele deu uma função, sabe? Para receber esses anjos. Então Abraão foi um anfitrião de primeira. Então eu coloquei 3 inspirações muito bacanas, que vocês podem ver, ó, essas inspirações bem bacana. E aí eu conto o porquê, tá? Aí nós vamos para onde? Pro capítulo 2. Ezequias, a prova. Ezequias, ele era um rei que passou por uma situação de doença, né, na sua própria vida. E aqui, o que eu falo no capítulo 2? Eu falo aqui sobre a Covid, que foi onde tudo isso aconteceu na minha vida, foi durante a Covid. Então aqui eu falo, tenho subcapítulos tipo a espera, estar só diante dos incidentes, o alimento que parou o mundo, como comer os animais, entendeu? Nesse capítulo 2, especificamente, eu falo bastante sobre a Covid, por que aconteceu, por que Deus fala que pode comer tal coisa e outras coisas não podem comer, sabe? Deus, ele tem toda uma regra alimentar profunda, e que às vezes são respeitadas por certos povos e a maioria dos povos não são, cada um crê numa coisa, certo? Mas eu particularmente não acredito que Deus criaria algo e modificaria depois, sendo que a palavra de Deus é imutável, né? Então, assim, é um capítulo bem complexo, tem temas bem interessantes e é bem bacana para a gente poder se aprimorar nessas coisas. E aí eu falo bastante de doenças aqui, né? Porque o rei Ezequias, ele foi curado com uma pasta de figo caseira. Então foi algo medicinal caseiro, né? Que Deus usou para curar a úlcera que ele tinha. Muitas vezes a gente vai ser usado por algo natural, por um milagre divino ou pelos médicos, né? Então, assim, é um capítulo bem interessante porque a gente vive numa geração também que as pessoas estão sendo muito acometidas de várias doenças, diabetes, câncer, né? As doenças trocaram o seu jeito de ser, mas está muito forte, que é totalmente interligado justamente com aquilo que a gente come, né? E aqui eu explico por que aconteceu a Covid. E é muito profundo. Então, aqui fala bastante de política nesse capítulo, porque a Covid foi um tema extremamente político, né? Não há dúvidas. Um dia a gente vai ter certeza, mas assim, desde já não há dúvidas, né? Então, ó, aqui eu tenho duas, o prato principal, a entradinha, e aqui eu tenho a sobremesa, ó, Néctar dos Deuses, tá vendo? Então, aí eu conto, né? Aqui no prefáciozinho da receita, eu conto o que significa essas receitas. Capítulo 3, Jó, a entrega do propósito. Aqui eu falo por que parlamento, por que esse nome, o que esse nome tem a ver. Aqui eu falo sobre uma bandeira muito utilizada nos dias de hoje, mas não vivida. As pessoas querem praticar isso de uma forma, mas não vivem isso. Por exemplo, amor sem sentimentos é aquele amor sem atitude. Por exemplo, como que você fala que você ama alguém, mas se você vê ela passando por alguma necessidade, você não dá a sua mão para ela? Então, que amor é esse que não te move? Então, o amor sem ação, ele é um amor sem sentimentos. Ele é vago, ele é nulo e Deus não aceita, entendeu? Então, aqui eu falo bastante sobre isso. Eu falo sobre a dieta alimentar. Por exemplo, o Jó, quando ele estava lá se coçando com cacos de telha, na pior situação, assim, no ápice da fase pior da vida dele, e quando ia melhorar também, porque a partir daquilo mudou, ele chegou para os amigos deles e falou assim: que sabor é na clara do ovo?
Ele chegou para os amigos e disse: que sabor há na clara do ovo? Coisa repugnante é, eu me recuso a comer isto, né? Ele falou isso. A clara do ovo, para quem não sabe, é a base da confeitaria, entendeu? Então, assim, os doces que todo mundo ama, praticamente 90% vem aí da clara do ovo. Então, assim, ela é muito saborosa. Então, por que que Jó falou isso? Que sabor há na clara do ovo? Coisa insípida isso causa-me repugnância. Aqui eu conto para vocês por que que Jó falou isso. E no capítulo de Jó, a mesma coisa. Eu coloquei aqui mais 3 influências gastronômicas também. Ovos decoctos, um guisado acalentado, e aqui é a sobremesa. Clara desconstruída, que é uma pavlova, mas eu quis colocar clara desconstruída porque a pavlova, que é um doce que todo mundo ama, é feito só de clara. É maravilhoso. E eu coloquei desconstruída porque era a situação de Jó naquele momento. De momentos difíceis, né, que a gente passa na vida e que você não entende por quê. No livro do Jó você vai saber por quê. Obadias. Obadias, no capítulo 4, ele é um mencionado na Bíblia sem relevância nenhuma. Ele foi mencionado 2 vezes, mas ele é um mencionado sem relevância, mas com significado, entendeu? É aquelas pessoas que aparecem na Bíblia e somem. Só que, no caso de Obadias, ele deixou uma das mensagens mais profundas, impossíveis do que essa não tem. Ele foi ser guardião. Tem toda aí uma história, né, bíblica, um contexto, que por mais que você não entenda da Bíblia, você vai entender ali do contexto, é um resumo de quem foi Obadias, de quem foram os reis na época dele, entendeu? E aqui nesse capítulo dele, ele escondeu 100 homens numa caverna, em 2 cavernas, entendeu? E ele era o mordomo do rei daquela época. Então imagina, você é um funcionário público, vamos supor, um assessor especial do governador, e aí o governador tá perseguindo aí um grupo político, e você esconde 100 pessoas dando comida e bebida para essas pessoas durante um tempo que a Bíblia não determina. Pode ter sido um tempo longo. Como que você faria isso? Entendeu? E ao mesmo tempo, ele levou essas pessoas para uma caverna na época. Ao mesmo tempo, um outro líder muito importante, que eu não vou dizer quem, que você tem que ler o livro, ele se escondeu com medo da rainha Jezabel dentro de uma caverna. Ou seja, uma pessoa que aparentemente não tinha relevância nenhuma, teve uma significância enorme, porque ele escondeu 100 profetas do Senhor ali. Imagina se dar comida e bebida e esconder 100 pessoas em uma caverna, do próprio rei, do próprio padrão. E o outro, sem motivo justificável, simplesmente vai se esconder numa caverna. Então, assim, não tô julgando nenhum nem outro. Para você poder entender o ponto de vista, você tem que ler, entendeu? Mas eu falo sobre isso nesse capítulo, sobre caverna e casulo, qual que é a diferença? Às vezes tem pessoas que acham que estão numa caverna, nenhuma caverna é eterna, se ela for eterna, você não tá numa caverna, você tá em depressão, você tá em outras situações na sua vida, porque a caverna, ela tem só um prazo. Se exceder aquele prazo, ele perde a existência de si. Da mesma forma o casulo, se a borboleta, se a largata não sair, entrar ali e sair a borboleta, morreu, não tem casulo sem vida. Entendeu? O casulo é uma preparação para o que vai acontecer. Então, tudo isso tem um tempo e tem um prazo. E aqui eu abordo essa questão de caverna e casulo, com esse personagem Obadias, com Eliseu, com Elias, com a rainha Jezabel, com vários personagens emblemáticos da Bíblia. E tem um subtítulo especial que fala Quando Foge a Nossa Inteligência, que é um dos subtítulos mais interessantes que tem nesse capítulo, porque é uma sacada muito bacana, sabe? Capítulo. Ah, tá. Vou mostrar aqui Obadias. Obadias, deixa eu ver aqui. Eu coloquei aqui a influência gastronômica. Eu coloquei aqui pães velhos. Tá vendo? Cabelo de anjo. Essas receitas aqui, disco colorido. Isso aqui são influências de outros países, entendeu? Por exemplo, esse prato aqui, esse aqui no caso, né? Tá ao contrário, esse aqui. Esse aqui, cabelo de anjo, é um fideuá. Ele é um prato espanhol. E eu fiz ele na Grécia. Mas ele é um prato espanhol com influência marroquina também. Então, assim, por que que ele tá aqui? Tem um significado muito forte dentro da Bíblia. Os pães velhos aqui,
Por que que os pães velhos tem aqui? Tem uma sopa muito famosa na Itália que chama sopa ribolita. E ela é feita de pães velhos. Quando você não quer mais aqueles pães que você vai jogar fora, os italianos aproveitam para fazer uma das sopas que é carta registrada deles e chama ribolita. E por que que a sopa ribolita tá aqui junto com o Obadias? É super interessante. Todos esses capítulos, eles têm uma influência gastronômica junto. Porque o momento que eu tirei a passagem da Bíblia é um momento que tinha ali uma refeição incluída, entendeu? E de Obadias foi isso, ele teve que alimentar 100 pessoas, sabe Deus por quanto tempo. Então aqui eu falo como que ele poderia ter alimentado, o que aconteceu e o que significa tudo isso, né? Capítulo 5 é um dos capítulos mais difíceis, fala sobre Jonas, porque é sobre perdão e libertação. Quem gosta de perdoar, né? Se você tem que perdoar alguém ou algo, é porque esse alguém ou algo te fez alguma coisa. Então, já é um entristecimento no seu coração. Então, ninguém quer perdoar ninguém. E foi o que aconteceu com o Jonas. O que o Jonas fez? Ele simplesmente estava fugindo. O Senhor falou para ele, vai para tal lugar. E ele foi para outro lugar por sua conta e risco. E aí tem toda a narrativa de Jonas, né? Que todo mundo já ouviu falar, que é uma das histórias mais famosas, porque tem Jonas e a baleia e tudo e tal, enfim. Nessa questão de Jonas, onde que a questão alimentar entra? Jonas, no momento que ele simplesmente foi lá, resolveu atender em Nínive, ele foi lá pro canto da cidade, do alto da cidade, olhar a cidade ser destruída. Ele tinha fé que a cidade ia ser destruída. Essa cidade hoje é Mossad, no Iraque. Não é Mossad o nome do negócio. Mossad é um negócio de Israel. Ai, esqueci, gente. Como é ao vivo, não vou nem pesquisar. Esqueci o nome da cidade atual no Iraque hoje, sabe? Uma cidade bem famosa que continua entrando em conflito. Então ele subiu lá para ver e quando ele estava lá, a Bíblia diz que uma boboreira cresceu sobre a cabeça dele. E ao mesmo tempo, um verme feriu aquela boboreira que estava fazendo sombra para ele. E Jonas ficou revoltadíssimo. E é um dos capítulos super interessante porque Jonas ele meio que desafia Deus do começo ao fim, entendeu? Assim, Deus é uma pessoa que é um ser que as pessoas geralmente não gostam de desafiar. Tem os loucos que o fazem, mas geralmente as pessoas não vão contra Deus, né? As pessoas vão contra pessoas, contra reinados, contra líderes, mas as pessoas geralmente não vão direto contra Deus. E Jonas, ele meio que ataca Deus, assim, ele fica bravo com Deus, né? Com ninguém mais, ninguém menos, né? Então, assim, ele ficou muito irado com Deus porque a sombra que fazia para ele não tinha mais, porque um verme foi e feriu aquela boboreira. A boboreira é a árvore que dá abóboras, né? E aí, Deus falou para ele, mas tu nem plantou, tu não regou, tu não fez nada, por que você tá bravo? E aqui eu falo sobre isso. Eu falo sobre perdão e libertação. E eu falo também sobre por que às vezes a gente quer colher uma coisa que a gente não plantou. Por que às vezes a gente planta uma coisa que não vai colher. Entendeu? Então eu falo bastante sobre isso. É super interessante. Eu falo muito assim aqui sobre recalcular a rota. Porque às vezes a pessoa fala, mas eu nunca imaginei que eu não seria advogada, que eu não seria empresária, que eu não daria isso para minha mãe, que eu não daria aquilo para meu pai, que eu não ia para tal lugar, ou que eu ia ficar a vida inteira aqui em Rondônia, ou que eu não ia mais morar em Rondônia. Então, assim, cada um tem as suas questões, né? E aqui, recalcular a rota é que nem o GPS, uma expressão que várias pessoas que ministram usam. O GPS, ele não fica discutindo com você porque você errou. Ele simplesmente recalcula a sua rota a partir do momento que você está ali. Não interessa o que você fez daqui para trás, não interessa o que você vai fazer daqui para frente. Ele recalcula a rota sem problema. Foi o que Deus fez com Jonas. Ele recalculou a rota de Jonas sem ficar questionando nada com ele, entendeu? Então, assim, eu falo muito de sentimentos sensíveis aqui. Sentimentos sensíveis é uma coisa assim, extremamente delicada de se abordar. Porque parece redundância, né? Sentimentos sensíveis. Quando você lê o capítulo, você vai entender que não é redundância, é uma complementação de um de outro, porque há sentimentos insensíveis, entendeu? Então, assim, os sensíveis fazem toda a diferença. Aí eu tenho um subtítulo que eu falo de cada um recebe de um jeito, cada um dá do jeito que dá, entendeu? Isso é muito difícil, principalmente nessa geração de agora, no sentido de
Eu vou. Geralmente, vamos supor, o jeito de falar, né? Às vezes você fala com a pessoa assim, ah, não sei, vou ver. E aquela pessoa se sentiu extremamente ofendida. E é só o normal da outra. Então, por causa disso, tem muitos embates em famílias, em negócios, em trabalho, questões religiosas, grupos diversos, de organizações diversas, que é justamente isso. Cada um recebe de um jeito, porque cada um recebe com o coração que tem. Então, assim, dentro da história de Jonas, eu consigo elencar para vocês tudo isso. Jonas aqui, eu tenho uma influência gastronômica que eu chamo de choramingo, que é feito de ostras, que inclusive é um dos pratos que eu mais amo na vida. Cadê? É esse aqui, o de ostras. E esse aqui é uma algas exóticas. Esse aqui é um creme que totalmente vegano, que eu aprendi a fazer com algas e com várias coisas e abóbora. Nossa, esses Jonas aqui, eles são muito gostosos. E esse aqui, que parece um donuts, mas é um sufganiote improvável. Em Israel, esse sufganiote, eles dão muito importância nesse doce na época do Hanukkah, né? Que é como se fosse o Natal deles. E é como se fosse o donuts mesmo, sabe? Mas para ele chama sufganiote. E aí eu coloquei o rabinho de Jonas, né? Tem que ler, gente. Tem que olhar, que eu tô dando um spoiler para vocês, mas você tem que ler para vocês verem como que é interessante isso aí. O que as pessoas mais me perguntam é como que você conseguiu fazer a junção de todas essas coisas? Porque eu tô no 6º, tô indo pro 7º capítulo. Todos os capítulos têm influência jurídica, influência espiritual, influência política e influência gastronômica. Todos os capítulos, em todos os momentos eu uso isso. Por uma questão geográfica, por uma questão política do local, por uma questão gastronômica do momento. Então, assim, e acima de tudo, todos eles interligados com a questão espiritual. Então, assim, só você lendo, porque quem leu sempre fala, Poli, como é que você consegue ligar tudo isso? Não sei, só sei que foi assim, ligado. O capítulo 7 eu falo sobre Gideão. E tem duas pessoas que eu defendo na Bíblia: Gideão e Marta, de Marta e Maria. Marta e Maria não está aqui nesse livro, vai estar no próximo sobre família. Mas Gideão e Marta são duas pessoas que eu defendo na Bíblia. Gideão, as pessoas sempre falam, Gideão, ele era medroso. Em nenhum momento a Bíblia falou que Gideão era medroso. Quem que tá malhando trigo no lagar à noite, escondido, num tempo de guerra, pode ser medroso? A maioria das pessoas simplesmente cruzam seus braços e acabou. E Gideão não, ele estava ali garantindo o pão dele, da família dele, da casa dele, e quem sabe ali daquela pequena comunidade ao redor dele, porque ele já era um líder, né? Então, no capítulo de Gideão, eu falo muito sobre experiências sobrenaturais, né? Eu passei por duas, e eu conto aqui quais foram. E é muito interessante a história do Gideão para quando você está na dúvida se você deve ou não assumir algo na sua vida. Uma posição de trabalho, um relacionamento. Quando você tem que ter questão de postura, né? Que é algo que vai modificar a sua vida. E Gideão é interessante por isso. Quando ele deu ideia pro anjo do que deveria ser feito ali naquela situação na época que ele estava vivendo, ele falou assim, fica aqui, eu vou preparar um cabrito para você. Então, assim, no meio, Gideão teve uma história antes, aí aconteceu isso, e uma história depois. Então, nesse meio da vida de Gideão, tá ali uma refeição inclusa, como de todos os outros personagens. Sempre no meio da história deles tem uma refeição inclusa. E aqui no capítulo de Gideão, eu ponto uma coisa que é eu falo, sabe de quem que eu falo aqui no livro de Gideão? De Albert Einstein. Esse judeu tão icônico, né? Que o mundo inteiro conhece. E Einstein gostava de cozinhar. Tem umas peculiaridades sobre Einstein fantásticas. Aqui eu falo sobre energia validada. Eu conto aqui, por exemplo, por que a bomba de Hiroshima e Nagasaki, por que uma fez estrago maior do que a outra, sendo que a bomba que era mais poderosa fez um estrago menor do que a bomba que era menos poderosa. E aí eu jogo isso para o mundo espiritual, para o mundo gastronômico e tudo. Por que aconteceu isso, sabe? E junto com Albert Einstein, porque quando ele criou ali a fórmula da bomba atômica, ele não criou para o mal. Ele criou para o bem. É que eu explico por que ele criou, por que ele fez a fórmula mc². Enfim, é muito bacana. Você sabe bastante sobre o Einstein aqui. É muito bacana sobre isso, porque é influenciado totalmente aqui na história, né? Na história de Gideão. É totalmente ligado.
E eu falo de uma coisa muito interessante, que é solidão versus solitude. Qual que é a diferença? Muitas pessoas não sabem qual é a diferença de solidão e solitude. Aqui você vai entender na prática o que é. E o ano sabático. Porque tudo isso que eu vivi aqui nessas páginas grossas que deu esse livro de 7 anos foi um tempo sabático. A Bíblia menciona que Deus sempre requereu, após 7 anos, que deixasse a terra curtindo um ano. Ou seja, um ano sabático. Por que Deus quis isso? Por quê? Porque que até hoje, inclusive, a época que eu morei em Israel, era o 4, não sei dizer, 49 anos. A cada 49 anos tem uma questão espiritual totalmente importante e estava vivendo um ano sabático em Israel. E nesse tempo sabático de Israel não se planta, não se colhe, não se faz um monte de coisas nas terras, sabe? Nas fazendas e tudo. Por que Deus quis isso? Eu conto aqui para vocês por que tudo isso. É muito interessante saber sobre o ano sabático. É uma prática na minha vida. Eu já tirei o meu tempo sabático e o meu ano passado foi meu ano sabático final, né? Então, daqui 5 anos, 6 anos, eu vou ter um novo tempo sabático. E vou fazer dele real. Por quê? Porque Deus pediu. Se ele pediu, não está invalidado na Bíblia. Aqui eu conto direitinho para vocês por quê. Por que significa isso? Aí, vamos ver aqui. Deixa eu ver se esse aqui é o Gideão. Gideão. Essa foto aqui, eu fiz essa comida em Israel, arma de guerra. Isso aqui é uma tortilha espanhola feita de batatas e ovos. Tá vendo? Aqui tem, não tô vendo ali, segredo exposto. Deixa eu olhar aqui rapidinho. Ah, é um nhoque maravilhoso. Ó, se você olhar aqui o de Israel, ó, isso aqui é um jornal israelense que eu pus embaixo da foto. Dois políticos, né, eles brigando lá em Israel. Tava um probleminha, um probleminha. E aqui eu fiz uma sobremesa, eu chamei de lagar sortido. Porque quando eu conheci o que era um lagar da época da Bíblia, eu fiquei assim totalmente fascinada, encantada de Gideão estar malhando trigo dentro do lagar, né? Vamos então para outro capítulo. João Batista. Cadê o João Batista? É o João Batista? É, o João Batista. Dependência em Deus. Uma das coisas mais difíceis é dependência em Deus, né? Depender de Deus é tipo assim, você depender de algo invisível. É você depender da sua família, né? Você sabe que está ali, você tá vendo. Agora, depender de Deus parece algo meio subjetivo. Então, as pessoas têm muita dificuldade em depender de Deus. E aí aqui eu conto por quê. A história do João Batista rebate muito isso, sabe? Como ele foi um morador do deserto, aqui eu conto como que é difícil a gente começar algo, mas quase impossível a gente terminar, porque muitas e muitas pessoas, todos nós começamos as coisas e não terminamos. E a vida que tem significado é só aquela que tem começo, meio e fim. Você começa algo, você tem que terminar esse algo. E João Batista revela muito isso pra gente. Por quê? Isso. E aqui no João Batista, eu aproveitei para falar coisas bem diferentes, sabe? Eu falei sobre o meu processo de escrita, dando como exemplo, porque durante a minha escrita 7 anos aconteceram muitas coisas. E por que tem que ser persistente, né? Então, assim, no final das contas, João Batista morreu com a cabeça dele numa bandeja entregue para uma mulher adúltera. Jesus chorou, disse que nascido de mulher não tinha ninguém mais importante que ele. E esse homem teve a sua cabeça decapitada e entregue para uma mulher de atitude duvidosa, né? Ela era uma adúltera. A Bíblia menciona, né, que era assim. Por que Deus permitiu um negócio desse com João Batista? Por quê? Aqui eu falo. João Batista, vamos ver aqui de João Batista. Eu coloquei aqui uma influência gastronômica que é uma erva daninha e também ventos desérticos. A erva daninha, porque assim, o João Batista ele comia. Eugênio, o João Batista ele comia. Acho que ficou embaçado, né? O João Batista ele comia gafanhotos com mel no deserto, certo?
O pessoal fica muito encucado como que ele comia gafanhotos. Mas você sabia que o gafanhoto dele estava mais certo do que você comer um ouriço do mar ou várias outras coisas? Por quê? Por quê? Olha aqui, doce arte. Esse aqui é um favo de mel, né? Por que eu coloco essas referências gastronômicas? Por que a Bíblia menciona que ele comia gafanhotos e mel? Podia? João Batista podia comer gafanhotos? Tinha uma regra lá em Levítico do que podia e não podia. Será que o gafanhoto podia? Estranho comer gafanhoto. Na Ásia não comem? Pois é. Aqui você consegue identificar por que ele comia gafanhotos e se ele podia ou não podia comer gafanhotos. No capítulo 8º, vamos aqui de uma mulher. Tamar. Tamar é uma tragédia terrível, a história de Tamar. Tamar é uma das filhas do rei Davi, uma das filhas não, a única filha do rei Davi, e ela foi estuprada por um dos seus irmãos, meio-irmão, né? Filho do rei Davi. E aí eu te pergunto, ela merecia? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas ou com pessoas inocentes? Aqui nesse capítulo eu falo sobre isso, sobre injustiça, sobre abusos, sobre estupros, sobre vulnerabilidade, toda essa questão política que hoje em dia está mais escancarada, que antigamente isso era mais escondido, hoje em dia, hoje inclusive a gente consegue ver. Então, o que acontece no dia de hoje é muito ação e omissão, entendeu? Muita ação e omissão, por quê? Porque as pessoas vêm, mas se omitem. Por que as pessoas se omitem? Eu explico exatamente como é ruim você passar por uma situação e você não poder defender a vítima, ou você não conseguir defender a vítima. Aqui eu falo sobre mesa posta, o importante de estar à mesa. A Tamar, ela foi estuprada pelo seu irmão quando ela estava fazendo bolos para ele. Então ela tinha toda uma vida. No meio da vida dela aconteceu essa tragédia com ela e depois ela teve um outro final. A Bíblia não fala se ela casou, se ela conseguiu se restituir, se ela se matou ou não. A Bíblia não menciona. Mas a Bíblia menciona a grande tragédia que viveu a casa do rei Davi depois disso. E que foi uma tragédia terrível. Nesse episódio, o rei Davi perdeu 3 filhos. Então, a importância de você estar à mesa, em comunhão com a sua família. Eu falo aqui da mesa posta, que é um assunto que está em alta nos dias de hoje, mas não é a mesa posta de você colocar lá as coisinhas de decoração. É de você estar reunido com a sua família e ter aquele seu momento familiar. Que se hoje as famílias estivessem tendo aquilo, muitas tragédias elas seriam evitadas por causa da união. Então, e o que Satanás tem feito nessa geração? Justamente isso, acabar com essa união. Então, aqui eu escolhi 3 referências, por exemplo, o mel amargo. Tem lá no Oriente Médio, esse aqui. Esse mel amargo que eu falo aqui é que tem uma semente de ópio, semente de papoula lá no Oriente Médio, que é super usual. Eles comem demais essa semente, porque é tradição dele. Mas o ópio, vocês sabem o que é o ópio, né? Eles utilizam para uma droga. E aí, o que acontece? Eu comi lá em Israel esse bolo e ele mexeu muito comigo, porque, tipo assim, era como se você tivesse habilitado para comer um veneno. Ou seja, é que nem a nossa maniçoba, o tucupi. Tipo, você não pode exceder aquilo dali que vira veneno, mas na dosagem certa tá ok para você. É esse bolo super famoso lá. E ele está totalmente ligado com a história de Tamar. Então eu falo aqui sobre drogas, sobre coisas ilícitas. É bem complexo esse da Tamar, porque ele mexe em muitas feridas. Sabe? As famílias que têm caso de estupro, de abuso, de perseguição, de violência doméstica, de drogas. O capítulo de Tamar é o que eu falo sobre isso.
E aqui, a sobremesa de Tamar é interessante porque eu estava num lugar que chamava Revadim, então essa é a sobremesa dela. E o Revadim para o português, ele não tem tradução, eles não conseguem traduzir, é tipo algumas palavras em latim que não transfere para língua nenhuma. E Revadim era isso. E o dia que eu fiz esse bolo para os meus amigos, aí um deles falou assim para mim: Poli, Revadim é isso. Se fosse para traduzir, era isso. Eu falei: isso o quê? Camadas. Camadas. E por causa desse capítulo, por causa dessa história, de quando ele falou para mim que Revadins significavam camadas, eu dividi a história do que aconteceu com Tamar em camadas, né? Nessa questão da mesa posta, de estar junto, com a família. Se injustiça se paga com justiça, se paga com injustiça. Se é um erro aceitável ou não, enfim. É um capítulo que mexe bastante com muita gente, né? Porque muitas pessoas têm feridas na alma. E esse é um capítulo que fala sobre isso. Daniel. Muita gente acha que Daniel é o quê? Vegano ou vegetariano, porque a Bíblia menciona o jejum de Daniel de 21 dias. Eu defendo que não. Daniel era um homem que era um jovem que foi sequestrado da sua terra e levado para uma outra terra que era considerada má ainda, por exemplo, por sinal, Babilônia. É como se tirasse você aqui de Porto Velho e levasse você lá para a zona de guerra na Israel, onde está acontecendo a briga agora, lá no Líbano, no Quênia, nesses lugares assim onde os conflitos são muito terríveis, sabe? Tem a violência urbana muito terrível. Foi isso que foi feito com Daniel. Ele era judeu, ele era israelense, ele era do povo hebreu, foi tirado da sua terra contra a sua vontade, escravizado, mandado para outro lugar. E qual que era o problema de Daniel? Daniel, ele tinha uma refeição que era kosher. Os judeus têm uma refeição que chama kosher, assim como os árabes, né? Tem uma refeição que chama halal, é o jeito deles comer. Nesse capítulo, eu explico o que é, na prática, essas cozinhas. O que é o kosher, o que é o judeu, o que é o árabe, por que pode comer isso, por que pode comer aquilo, por que na cozinha tem um espaço para cada área, pro pavre. Aqui fala muito de cozinha, sabe? Fala bastante de restaurante, mas fala também de renúncias, sacrifícios, de jejuns, que é tudo isso que a vida de Daniel passa para muita gente, de um homem de fé. Então aqui eu explico por que Daniel foi fazer jejum de 21 dias de verduras e legumes. Por quê? Aqui eu explico direitinho. E aí você vai analisar por que realmente Daniel era um homem de fé. Porque o que ele fez não era para qualquer um. Então, Daniel, aqui eu coloquei aqui uma espuma trufada. Eu coloquei aqui um douradinho, que eu chamo, que é um compilado de legumes. E a sobremesa leão transparente, que é um carpaccio de frutas. Todos eles, é porque se eu ler ou se eu falar sobre cada um, vai ficar realmente muito longo, vai passar de 1 hora. Mas todos esses pratos, eles estão interligados geograficamente e politicamente com alguma parte da história bíblica e geográfica dos países, sabe? Então é bem legal. Eu explico por quê. Vamos lá, quem agora? Ruth, mais uma mulher no nosso livro. Ruth, eu falo sobre estratégias no capítulo de Ruth. Por quê? Porque Ruth, ela tem uma das histórias que Ruth, Esther e algumas mulheres da Bíblia, elas são muito mencionadas constantemente. E Ruth, eu aproveitei a oportunidade que aconteceu na vida dela para falar sobre ser feminista ou feminina. Eu entro nessa questão aí. Eu entro nessa questão de parceria, de cumplicidade, o que é ser feminista, o que é ser feminina. Então, assim, tem toda uma questão, assim, como que eu posso dizer? Super atual, né? Do universo feminino, agora ela é super atual. E aqui eu falo também o que significa o SPPA, que na verdade, quando Deus, ele te dá um projeto, quando ele te dá uma luz para realizar algo, tem todo um processo onde 50% dessa etapa vem de você e outros 50% vem de Deus. É nessa regra. 50% é seu, 50% é de Deus. E aqui eu explico o que é o S, o P, o PA. E é super interessante, porque quando você aprende isso, você consegue tomar conta da sua vida, né?
E aqui no capítulo de Ruth, eu coloquei aqui enviesado. Aqui eu falo, por exemplo, tem muitas mulheres. Esse enviesado aqui, eu vou dar um spoiler só desse enviesado. Aqui, como vocês podem ver, é um milho cortado de uma forma diferente. E aqui nesse capítulo, por exemplo, eu falo, por exemplo, sobre as mulheres que se sentem extremamente enraivadas por terem que fazer todos os dias comida para sua família, que todo dia tem que fazer o arroz, o feijão, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aqui nesse capítulo eu falo, não tem que ser assim. E eu explico por que que não tem que ser assim. Entendeu? Porque, por exemplo, aqui eu fiz um milho com corte diferente. Às vezes o que falta na vida da gente é pegar aquela coisa que tá ali diariamente, frequentemente na sua vida e só dar uma nova roupagem para ela, que aí muda totalmente a estrutura do negócio. Entendeu? Então eu uso a Ruth para falar muito sobre isso. Aí aqui tem uma coberta de cereais, que é um macarrão, e aqui, por exemplo, eu chamei esse prato aqui de caviar quente. Isso aqui é um chocolate quente, né, que ele é maravilhoso, inclusive recomendo fazer essa receitinha aqui, ele é muito gostoso e tá muito interligado com essa questão do aconchego que Ruth teve, e toda a história da Ruth é bem bacana com tudo isso. Bom, já estamos quase finalizando. Nós temos aqui no penúltimo capítulo a viúva. Quando você lê o livro, você vai ver que eu falo do começo ao fim de personagens de comida. Que tem comida, do começo ao fim. Então, na hora de escolher esses personagens, não foi uma tarefa fácil. Foi uma tarefa muito difícil, porque quando eu fiz o estudo, tinha vários outros personagens. E aí, o capítulo da viúva foi um capítulo muito difícil, porque esse é um livro de gastronomia, é um livro de espiritualidade, é um livro que fala de política e que fala de viagem, geografia. O que eu teria para falar de uma viúva que nem comida tinha? Essa viúva aqui, possivelmente, era a viúva de Obadias. Sabe aquele homem que escondeu os 100 homens na caverna? Possivelmente, os historiadores têm uma corrente muito forte que acredita que essa é a viúva de Obadias. Então, se ela foi a viúva de Obadias, só mostra que Deus não fica devendo nada para ninguém. Que Deus supre, aquilo que você planta, você colhe. Então, a história dessa viúva é muito linda. E se ela estiver ligada com a história de Obadias, é simplesmente perfeito. É aqueles finais felizes, aquelas coincidências que você fala assim, meu Deus, como que pode? Porque assim, Deus não deixa ponto sem nó na Bíblia. Tudo tá interligado com alguma coisa. Inclusive, esses dias eu vi no Instagram, um dos pastores postou, uma imagem, poxa, se eu soubesse que eu ia falar sobre isso, valia até a pena ter salvo para mostrar aqui para vocês. Ele colocou numa planilha, sim, os versículos da Bíblia que estão interligados. Aí tem o esquema, tem raios, né? E se você olhar com cores coloridas, várias cores. Então, se vocês olharem, tá aquela plataforma assim, e aí faz aquele encaixe. A Bíblia tá toda correlacionada. Ela tá toda interligada. Um versículo lá de Gênesis tá ligado com Apocalipse. Um de lá de não sei aonde tá ligado com não sei aonde. Então, assim, é muito fantástico quando a gente vê algo assim, sabe? Fenomenal. E aqui no capítulo da viúva, eu falo sobre os tipos de oferta. Existe oferta alçada, oferta de sacrifício, oferta de gratidão, a oferta espontânea. Muitas pessoas, inclusive dentro da igreja, que têm esse ensinamento, não sabem. E a Bíblia dá exemplo de vários tipos de oferta. E aqui eu conto para vocês, através desse capítulo da viúva, quais são essas ofertas. Só que, como é um capítulo que eu falo de uma pessoa que não tinha o que comer, o que eu falo aqui também? Os tipos de fome. Eu falo de uma questão política muito séria que aconteceu, que foi o Holodomor, que aconteceu na Ucrânia. O Holodomor foi uma das guerras terríveis. Eles mataram as pessoas com fome por inanição. Foi terrível, muito pior do que é feito nos dias de hoje. Então eu conto aqui quais são esses tipos de fome. No começo do livro está escrito bem aqui, o mundo tem 2 tipos de fome. Né? Se vocês olharem, o mundo tem 2 tipos de fome. Que fome é essa?
É a fome espiritual e a fome física, aquela que dói a sua barriga e aquela que dói a sua mente, né? Que a gente chama o coração. O que dói o seu coração e o que dói a sua barriga. E aqui eu falo todos os tipos de fome, os tipos de oferta, explico a questão do Holodomor, totalmente interligado com a viúva. E falo, claro, também do êxito da esperança, né? Por que as pessoas se mudavam, por que as pessoas tinham esperança de um lugar para o outro. Falo sobre provisão, óbvio, porque aquilo que você não tem, você precisa que seja provido. Então eu falo aqui por que a provisão acontece. E aí não tem como não falar sobre depressão. A pessoa que não tem o que comer, lhe falta tudo. Lhe falta saúde, lhe falta educação, falta tudo. Então, essa pessoa está altamente depressiva. E o que a depressão ocasiona, enfim. Aqui eu dou um apanhado geral sobre assuntos muito interessantes também. Demais, demais, demais. O último capítulo do meu livro, Jesus, cumprir o chamado. Eu sabia que Jesus ia entrar no livro, eu queria colocar, mas eu não conseguia identificar qual que era o meio da história de Jesus, porque todos esses 11 personagens que eu havia escolhido para o livro, todos eles eu peguei o meio da vida deles, onde aquela refeição estava inclusa, todos eles. E no caso de Jesus, foi muito difícil no momento que eu acho que eu estava na Itália nesse momento, na Turquia. Foi muito difícil para mim identificar qual que era o meio da vida de Jesus. Eu estava como se eu tivesse assim, a tal das escamas nos olhos, eu não conseguia enxergar qual que era o meio da vida de Jesus. Eu lia e não conseguia identificar. Até que eu identifiquei quando Deus quis me mostrar, né? Porque é sempre assim, não é da gente, da gente é a nossa busca, mas quem dá a resposta e quem traz a revelação é Deus, né? Ele me mostrou que Jesus, o meio da vida dele, era quando? Na crucificação. E o último alimento dele, tem o antes da vida dele, tudo que ele viveu, o meio da vida dele é a crucificação e depois que ele ressurgiu, está no céu. Então, a última refeição dele em vida, aqui na terra, foi quando ele pediu água e deram fel, deram vinagre para ele. Ou seja, quando eu vi que aquilo foi a última coisa que Jesus ingeriu, ser no meio da vida dele, eu falei, mas como um homem que passou toda a sua vida pregando que ele é água viva e hoje dão isso para ele beber? Por que significou aquilo? Eu não vou dar um spoiler, mas aquele vinagre que a Bíblia menciona que Jesus bebeu, ele não era um vinagre porque ele não era um vinagre. Se vocês souberem o que tem por trás daquilo, é chocante. E eu vi com os meus próprios olhos em Israel o que significava aquilo. O isopo que ele tomou, isso, vocês têm que entender o que é aquilo. Então, assim, é uma situação totalmente adversa, super... que você não consegue entender como que o Senhor permitiu que o filho dele passasse por isso. Mas eu fiquei bem feliz quando eu consegui entender esse enredo todo. E aqui os subtítulos de Jesus, eu falo sobre a busca, eu falo sobre a sede de Jesus, por que ele teve sede, né? Por que ele bebeu aquilo, o que era aquilo. Engolindo sapos. Esse tópico aqui, engolindo sapos, é aquele que mais dói na gente. A gente não tem que engolir sapo para sobreviver? Não engole não para ver se você resiste. Não resiste, porque a gente tem que engolir sapo na família, no trabalho, nos negócios, até no trânsito, na rua. Outro dia eu tava numa farmácia e um homem cismou com o outro homem quase 2 metros de altura, os dois eram altos, mas o outro era muito mais, cismou que o cara tava olhando pra mulher dele e começou a gritar, e eu tava no caixa e o senhor ficou do meu lado. Quando eu olhei pro senhor assim, eu dei uma olhada de cima e embaixo, tava nítido que aquele homem, aquele senhor, quase 70 anos, não mexeu com a mulher dele. Isso tava nítido. E o cara encrencando. E o cara sendo ríspido, chamando pra briga, daqueles que põem o peitão pra cima, assim, falando, você tá louco? Vem aqui! Você tava olhando pra minha mulher? Ele falou, não, olhei pra sua mulher e tal. Quando o cara tava do meu lado, o senhor, o outro parecia que tinha uns 50, esse visivelmente uns 70. Quando eu olhei pra ele assim, dei aquela fitada de cima e embaixo, eu vi que desse lado aqui, né, do lado que eu estava, tinha o que aqui? Uma arma. Aí eu olhei aquilo e falei, cara, às vezes você tá provocando, mexendo com alguém, que você nem sabe quem que é aquela pessoa. Você não sabe
a desgraça que vai dar na sua vida no futuro por causa de uma coisa espiritual, porque aquele homem não estava brigando com ele à toa, era nítido algo espiritual ali. E ele muito paciente, na hora que ele... Aí eu fiquei ali, porque como ele tinha 70 anos, eu falei, eu não vou deixar esse homem vir bater nesse cara. Se ele vir bater ou encrencar com ele, eu, a moça do caixa e as outras pessoas, e o segurança, eu vi que o segurança estava vindo lá de longe para ver que confusão era aquela. Falei, eu não vou deixar ele bater no senhor. Mas quando eu vi aquela arma, em seguida ele foi pagar, que eu fiquei junto no caixa, ele pagou a compra dele. Quando ele abriu a carteira dele, era uma carteira de oficial. Aí foi nesse momento que eu pensei, eu falei, tá vendo o problema que você vai arrumar por uma coisa espiritual, porque aquele homem não mexeu com aquela mulher. E aí, quando o cara foi embora, eu falei, gente, o que foi isso? E ele pegou e falou assim, eu resolvi ficar calada pra não dar ruim pra ele. O cara era simplesmente um coronel. E resolveu deixar aquilo passar, sabe? Mas ir pro outro lá, você já pensou se o coronel é esquentadinho e resolve agir? Então, assim, às vezes você mexe numa situação que... O que ele fez? Ele engoliu um sapão. Como homem, como militar, como oficial de alta patente, ficar calado, sendo ridicularizado em público por todo mundo que estava vendo. Você tá mexendo com a minha mulher? E ele ficou quieto. Isso foi engolir um sapo. Mas por quê? Ele foi pra casa dele e ficou de boa. O outro lá deve estar se contorcendo até hoje, porque era visivelmente espiritual. Então, assim, são situações que a gente vai passando pela nossa vida, e aqui eu conto alguns momentos que Jesus engoliu o sapo, de outras pessoas ligadas à questão de Jesus. Então, é bem interessante. Falo também sobre fake news, tão em voga hoje, mas Jesus foi condenado por causa de uma fake news, então eu conto aqui qual foi ela e por quê. E para mim, esse é o momento mais especial do livro, quando eu falo aqui do olhar profundo. Porque é uma passagem que vocês vão ter que ler para vocês entenderem. Para vocês entenderem ela, vocês vão ter que ter passado pelo livro inteiro para saber o que é esse olhar profundo. Foi uma situação que eu vivi com um oficial do exército em Israel. E com certeza foi uma das histórias mais profundas que eu tive durante o meu tempo sabático aí de 7 anos pelo mundo. Então, assim, foi algo extremamente forte e é algo que são experiências que nos marcam, mas que é testemunho para quem vai ler, para quem ouvir, entendeu? Então é algo muito especial. E aqui, finalizando o livro, ainda no capítulo de Jesus, eu falo, Jesus ascendeu e depois? Você já parou para pensar o que aconteceu depois? Jesus foi para o céu. E os seguidores de Jesus? O que aconteceu com eles? O que aconteceu com os seguidores de Jesus? O que aconteceu em Israel depois que Jesus foi para o céu? Ou não foi? Né? Porque depois instaurou-se uma guerra. Jesus foi ou não foi? O que aconteceu? Então aqui eu conto. É super interessante. Eu descobri o que aconteceu com essas pessoas, com esse povo, depois que Jesus morreu e ressuscitou na Turquia. Né? Na Turquia na Turquia finaliza toda essa história de Jesus, sabe? Nesse momento. Então, o fim dessa jornada, assim, é muito interessante. Aí, no final... eu vou te mostrar aqui as receitas de Jesus. Eu coloquei aqui au concur, um azeite. Aqui, o azeite. Super interessante o porquê do azeite. Aqui eu falo sobre o luxo cônscio. É porque assim, não adianta, que nem eu falei, não adianta eu ficar falando para vocês sobre isso, porque tem que falar todo um contexto. E aí tem que ler, né? Solução aquosa, são as 3 referências gastronômicas do capítulo de Jesus, que é totalmente interligado com Jesus. Que é bem interessante também. São comidas, ó, deliciosas. E aí, depois de Jesus, vem aqui a conclusão, né? Na conclusão, eu conto aqui, tem um negócio até interessante que eu falo aqui do o primeiro subtítulo da conclusão é dedo no pão. Quando eu tava na faculdade, no primeiro semestre, ali nos primeiros meses de faculdade, quando a gente estava conhecendo os colegas, os grupos estavam se formando, o professor na aula de panificação tinham feito lá 7 pães coloridos, com frutas, diferente dos outros que eram pães mais normais. Aí, sempre quando termina, dá para os alunos ou come entre os alunos. E aí, tinha um lá lindo com morango, bem bonito, eu falei assim, professor, eu quero esse aqui. Aí o professor, tá bom, pode levar. Aí o meu amigo foi encrencar comigo, que se tornou meu amigo, mas naquele momento ainda não era, né? Tava todo mundo se conhecendo e tudo. Ele pegou e falou assim, por que você vai dar pra Poliana?
Todo mundo, nós estamos em 30 pessoas aqui, por que que a beleza da Poliana vai ganhar um pão e a gente não? Aí o professor, calma, gente, então vamos fazer o sorteio. Aí eu falei, pode sortear, independente do sorteio, esse aqui é o meu pão. Aí ele falou assim, então veremos. Aí eu coloquei o dedo no pão e falei, você pode sortear, mas o primeiro pão que vai sair é meu e é esse pão que eu quero. É o primeiro nome que vai sair é o meu e é esse pão que eu quero. E aí a gente colocou os nomes no papelzinho, o professor leu o nome e o primeiro nome lá era o quê? Poliana, e eu escolhi o pão que eu queria. E aí foi uma gozação com ele o resto da nossa faculdade, com esse amigo. Então, isso foi um capítulo que mexeu muito comigo. Não que eu merecia o pão, mas é que eu determinei que aquele pão era meu. Então, assim, para mim ter ficado 7 anos no mundo, 4 anos durante a Covid, foi com o dedo no pão. Entendeu? Tipo assim, não, é aqui, é assim, vai ser, vai dar certo, é meu, não vou sair, não vou morrer, né? Porque aconteceu 2 vezes de eu quase morrer. Então, assim, é bem interessante que eu coloco aqui que muitas vezes a gente tira o dedo do pão. Muitas pessoas falaram assim, tá bom, faz sorteio. Tá, e circunstância. Por que que aquele pão não poderia ser meu? Entendeu? Mas por que que teria que ser seu? Então, isso aí é a sua posição para a vida. Naquele momento eu falei, esse pão é meu. Então, em vários momentos dessa minha passagem dessa última década no mundo, eu pus o dedo do pão, ou seja, essa situação é minha, isso vai acontecer, isso vai dar certo, ou isso não é para mim, eu não quero, não vai acontecer isso, né? Quando é coisas ruins. E aqui eu falo também Emoldurando Rondônia, porque a gente tem que escrever um livro, plantar uma árvore e ter um filho, né? Diz que essa é a máxima da vida. Eu plantei 2.000 árvores aqui no nosso estado de Rondônia, registrada no ano de 2010, então eu plantei. Então esse aqui é meu livro, agora só falta fazer o fim, né? Então já tá 70%. Falta só os 30% agora. E aqui na conclusão eu coloquei, claro, eu não podia deixar de ter um subtópico de Comer, Rezar e Amar. Por quê, né? Esse filme que mexeu tanto com a da Julia Roberts, que trouxe essa fantasia muito grande para as pessoas, de viajar e tal, igual ela fez e tal. Então eu coloco aqui nesse subtítulo o porquê o meu Comer, Rezar e Amar, é muito bacana. Eu falo aqui, tem um subtítulo aqui no Quebra-Gelo. Eu utilizei de muitos artifícios durante a minha passagem pelo mundo de como quebrar o gelo. Eu, por exemplo, eu usava um brinco da Mona Lisa grande, sabe? E as pessoas às vezes mexiam comigo, ou seja, quebrava o gelo, falava alguma coisa comigo para aquele brinco. Então, além desse brinco, eu tinha várias coisas que quebravam o gelo com as pessoas. E esse quebrar de gelo aproxima as pessoas, e aí você conversa, você tem uma relação, você faz coisas com essas pessoas que você acaba conhecendo, que se não fosse por esse objeto de quebrar o gelo, você talvez não teria nenhuma convivência com aquela pessoa. Então eu ligo isso muito à nossa vida, né? Muitas vezes, por exemplo, é muito famoso isso no elevador. Bom dia, como tá o tempo hoje? Ou bom dia, como está o tempo hoje? Esse é o papo universal de todo mundo que encontra com outro dentro do elevador. Entendeu? Então, se você tem um artifício de quebra-gelo, não tem, até hoje, aonde eu vou com o meu brinco da Mona Lisa, eu tenho várias coisas, mas o brinco é mais fácil de dar exemplo, aonde eu chego com aquele brinco da Mona Lisa, as pessoas quebram gelo, as pessoas que não me conhecem vêm falar comigo, e dali vem uma conversa, dali sai uma circunstância, você encontra uma afinidade, muitas pessoas você começa a se relacionar, conviver por causa de uma coisa que quebrou o gelo de um momento com um desconhecido, sabe? Porque em 10 anos eu só vivi com desconhecidos, não vivi com nenhum conhecido, todos eram desconhecidos de nacionalidades diferentes em países diferentes, então assim, era uma gama de miscigenação muito grande, então essa questão do quebra-gelo para mim fez toda a diferença na minha vida. Aí aqui eu falo de burburinhos, medos desbloqueados, fractais. Fractais, para quem não sabe, não conhece, é a digital de Deus. Em tudo tem um código genético. Não só o ser humano em si, as células nossas em si, mas nas plantas, nas árvores, na formação da madeira, nas moléculas de água, de líquidos. Em tudo que Deus fez tem um código genético, e esse código genético chama fractais. Esses fractais, não tem a nossa digital? É considerada a digital de Deus, ou seja, a marca do Criador. O maior exemplo de fractais é se você pegar uma samambaia.
a ordem que ela é desenhada perfeitamente, aquilo é um exemplo de fractais. Então, por que o fractais tem aqui? O que tem a ver? Tem que ler, gente. Tem que ler que ele tem ligado com o capítulo inteiro. Rota das religiões, num determinado momento, quando eu estava quase terminando a minha jornada, eu descobri que eu vivia a rota das religiões. Ou seja, ao mesmo tempo que eu estava mudando de país em país, eu estava vivendo com essas pessoas as religiões dela. Por exemplo, na Roma, eu vivia o catolicismo de perto, porque a partir do momento que eu convivia com aquelas famílias, eles iam às missas, às procissões, né? 7 anos é muito tempo, então eu passei muito tempo em muito lugar. Então, eu convivia com essas famílias diante das suas religiões. Então, eu vivi as 8 religiões mais importantes do mundo em número de seguidores. Quais são as 8 religiões que têm mais seguidores? Foi esses lugares que eu vivi. Tipo hinduísmo, catolicismo, budismo, o sikhismo, judaísmo, islamismo, hinduísmo, já falei. Que mais? Espiritismo e o cristianismo. Né? O cristianismo foi nos Estados Unidos, é um lugar onde realmente, né, a população já foi predominante cristã, mas hoje em dia é um número muito alto, é o lugar que maior tem cristãos no mundo, então eu vivi ali no cristianismo, e assim foi indo, né, na Tailândia eu vivi o budismo, porque em primeiro lugar é a China, mas a fronteira estava fechada, então foi na Tailândia, então eu vivi ali as rotas das religiões, só que assim, né, por exemplo, no hinduísmo, eu morei com uma família na Índia, que eles eram extremamente religiosos, então eles eram praticantes, iam aos templos, faziam sacrifícios, faziam as rezas, as orações lá, o que manda a religião. Eu acompanhava, mas eu não orava. Eles bebiam uma água lá, eu não bebia aquela água lá. Eles comiam daquelas frutas que eles consagravam, eu não comia aquilo, entendeu? Mas eu entendi que o Senhor estava me permitindo viver aquilo. E aquilo nunca me afetou de forma alguma, em nada, pelo menos até o momento, nenhuma religião. Pelo contrário, aqui no capítulo, eu consigo explicar, depois de viver a rota das religiões, por que o cristianismo é tão importante. Por que a gente fala que só Jesus Cristo é o Senhor. E aí eu não vou falar o porquê, você tem que ler para você tirar sua conclusão antes de julgar e jogar uma pedra. Não estou dizendo que a igreja católica não seja ou que a sua religião não seja. Mas por viver essas 8 religiões principais, que são as religiões mais importantes no mundo, que tem maiores seguidores, eu, Poliana, eu entendi por que só Jesus Cristo é o Senhor. E aqui eu finalizo chamando o subtítulo de Os Ciclos. Por que os ciclos? Porque a nossa vida é um ciclo. Ela tem começo, meio e fim. Então, eu coloco de identificação aqui o que são os ciclos da nossa vida, entendeu? Muitas pessoas não conseguem reconhecer quais são os ciclos. E aí eu menciono, eu finalizo o livro falando de ciclos, que todos nós temos os ciclos. Então, gente, esse aqui é o review desse livro. Super interessante. Todas as pessoas que leram de uma vez, porque é um livro que tem começo, meio e fim, você quer ler ele inteiro, né? Então eu tenho feedback de pessoas importantes, de pessoas comuns, assim, que não são nem leitores assíduos, assim, que todos eles me deixam extremamente feliz, entendeu? Muito feliz mesmo. E para finalizar hoje o nosso NanaCast, eu quero agradecer vocês que participaram com a gente aí ao longo de que começamos o NanaCast, que agora eu nem sei dizer quando foi que começou, mas já passaram 26 pessoas, eu acho. Até o final do ano, 26 pessoas passaram por aqui, chefes, né, profissionais da gastronomia. Então, meu muito obrigado a vocês. E o objetivo do AnaCast é descobrir qual que é a influência gastronômica do estado de Rondônia, e a gente vai descobrir quais são os nossos doces, quais são as nossas comidas, nossos pratos típicos, e de fomentar o turismo e a gastronomia aqui no nosso estado, né? Que no norte a gente acaba sendo um pouco prejudicado, a questão aérea, a questão da distância e tudo. Então, se puder ajudar aí para fomentar o turismo e a gastronomia, nós faremos. Eu quero deixar aqui um versículo bíblico, um dos que poderia deixar tanto, né? Olha o tamanho da Bíblia. Inclusive, essa tá no foco aqui. Essa Bíblia aqui é a minha primeira Bíblia de estudo. E eu separei, ó, por exemplo, o laranjado é o personagem que tá a sós com Deus, e o amarelo que tem a família. Aí o azul não vou contar, o resto eu não vou contar, mas isso aqui são outros temas. Tudo isso aqui é relacionado com comida.
entendeu? Então, tem muita coisa. Então, muita coisa mesmo. E essa aqui foi a primeira Bíblia que eu fiz o estudo. E aí, quer ver? Vou pegar um aleatório aqui. Vamos pegar aqui. Deixa eu pegar esse aqui. No livro de Reis. Aí aqui tá dizendo, ó. Vem aqui, ó santo... Não. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, poderá ocupá-la. Aqui eles estavam falando do profeta, né? E daqui sai uma passagem, porque aqui fala, enfim, fala de comida. É porque, tipo assim, né, gente? Eu fiz um estudo complexo que eu não quero dar spoiler para vir os ladrões de bens alheia, vir, né? Eles que vão estudar para se achar o assunto interessante para poder falar sobre isso, né? Então, assim, é bem bacana. Eu quero ler aqui para vocês um salmo que dizem que é um salmo clichê, porém é um salmo indispensável para nossa vida, principalmente, né, por esse mundo ficando cada vez mais terrível, que diz, Salmo 91, claro. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Eu gosto dessa tradução dessa Bíblia, por isso que eu fiz o meu primeiro estudo nela, porque olha o que a tradução fala. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Então, as pessoas querem se apegar ao Salmo 91, mas elas não são essas pessoas que habitam no abrigo do Altíssimo. Às vezes você fala, porque aconteceu tal coisa comigo, não sei o que, não sei o que. Será que você é aquela pessoa que descansa à sombra do Todo-Poderoso? Aqui, o Salmo 91, ele está sendo explícito. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, esse pode dizer ao Senhor, esse está habilitado para dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Esse tá habilitado, entendeu? Se você não é essa pessoa que tem essa prática, você não pode cobrar de Deus o que vem a seguir. A seguir, o que vem? Ele livra o laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Isso aqui são promessas ao Senhor que você pode pedir e requerer do Senhor desde que você é uma pessoa que confia no Senhor. Que você é uma pessoa que habita no seu abrigo e descansa à sombra dele. Aí você pode requerer essas coisas do Senhor de forma prática, como se fosse uma jurisprudência, entendeu? Senhor, eu confio em ti, então me livra do laço do passarinheiro. Entendeu? Então, assim, às vezes a Bíblia, as pessoas precisam entender o que está escrito para poder viver aquilo. E ainda vai mais, aqui fala: 1.000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Entendeu? Porque seus anjos nenhum mal atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque os seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão, forte a serpente, porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele, livrá-lo, cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Então, assim, que o ano de 2025, né, que começa depois de amanhã, que você tenha consciência de que você precisa primeiro, antes de requerer de Deus qualquer coisa, se chegar à sombra dele. Ele é como você tá debaixo das asas de alguém que vai te proteger, entendeu? Tipo, se você tá com encrenca com alguém na escola, uma criança de 10 anos tá encrencando com outra. Quando ela com uma outra criança ali de 10 anos, ela tá o quê? Ela por ela mesma.
Porém, se ela estar com o pai dela, aquele homem lá de 1,70 m, 1,80 m, aquela outra criança não vai ter medo da sombra de quem ele está? Ele não vai bater de frente, porque se ele bater de frente com aquele alguém que é páreo a ele, um menino da mesma idade, um colega ali junto, ele vai ter que bater páreo com aquele homem que está ali, do qual ele está à sombra. Então, que 2025 nós venhamos perceber que nós devemos estar à sombra do Senhor, para que Ele venha nos proteger de todos os males, de todas as tragédias que estão se anunciando, de tudo esse terrível desse mundo que está, e que apesar disso a gente possa viver da melhor forma possível, apesar do tempo em que vivemos, tá bom? Que a gente seja alcançado em 2025 pelas mais ricas e completas bênçãos do Senhor. A todos os chefes, os profissionais que vão vir aí em 2025, que Deus abençoe vocês, que vocês sejam prósperos nessas áreas. Vamos tentar trazer chefes para fazer comidinha aqui, porque a gente fica falando de comida aqui, dá uma fome, dá uma vontade de comer, então eu não tô achando mais justo. Eu vou deixar só vocês aí de casa com vontade, mas aí é fácil, porque aí é só você ir no restaurante do chefe que vai estar aqui, e aí você vai lá e come. Agora é eu falando com o chefe, não posso mais passar vontade, gente. Então vamos tentar umas novidades aí pro próximo ano. Pedir ao Senhor que venham patrocinadores também patrocinar, porque tudo isso aqui tem um custo, né? Inclusive o nosso tempo de estar fazendo isso. E desejo para vocês muito sucesso para 2025. Obrigada a todos que ficaram até aqui. Que Deus abençoe e até o próximo ano, em nome de Jesus.